Não é mistério que Hunter x Hunter tem muitos personagens icônicos, conhecidos até por quem nunca viu o anime. Tudo é muito bem feito, desde os heróis até os vilões, de tal forma que a gente consegue gostar até de quem deveria ser odiado. Confesso que só fui assistir a obra depois de velho. Mesmo assim, se tornou um dos meus shounens favoritos, e ainda tenho esperança de que um dia sairá uma nova temporada. Não custa nada sonhar, né? Mas nesse vídeo, quero falar sobre uma personagem em específico, e usar a habilidade dela como exemplo para ensinar lógica de programação. Estou falando da Nanika, uma entidade que habita o corpo de Alluka, e certamente chocou muitas pessoas quando apareceu pela primeira vez. Esse vídeo terá alguns leves spoilers, mas vou me esforçar para não estragar sua experiência caso ainda não tenha assistido. Então, pegue um pão com mortadela, um suco de maracujá, e vamos criar códigos enquanto exploramos os poderes macabros de Nanika. Apesar de sua fama e importância para a obra, Nanika aparece relativamente tarde no anime, logo após o arco das Formigas Quimera. Killua, um dos protagonistas e irmão mais velho de Alluka, se vê em uma situação em que somente ela pode ajudá-lo. Mas não é tão simples assim. Nanika, também conhecida como Ai, é uma das calamidades vindas direto do continente negro. No universo de Hunter x Hunter, temos o mundo dos humanos, e para além dele, temos lugares e criaturas nunca antes vistas, que vão além da compreensão. E uma dessas criaturas possuía o corpo de Alluka, mas ainda não se sabe como e por que exatamente. Mas existem algumas teorias. O ponto central é que Alluka e Nanika são indivíduos diferentes, apesar de compartilhar do mesmo corpo. E na ocasião em questão, ambas estão presas em uma mega estrutura projetada somente para elas. E isso não é um exagero, pois estamos falando de um dos seres mais poderosos de todo o anime, que literalmente quebra qualquer regra de Nen apresentada até ali. Mas afinal, qual é o poder da Nanika? Inicialmente, Alluka parecia uma garota comum, e brincava no jardim acompanhada por algum dos mordomos. Até que ela começou a fazer pedidos simples, coisas que qualquer criança normal pediria: brincar no balanço, um cafuné, e por aí vai. Porém, quando o terceiro pedido foi atendido, o rosto dela mudou. Se tornou algo com uma expressão pálida e olhos vazios. Aquela era a Nanika. Killua foi chamado, e rapidamente resolveu a situação ordenando a Nanika algo aleatório, como jogar ele pro alto algumas vezes. E assim Alluka volta ao normal. Mas o segredo já havia sido revelado, e o jovem teve que explicar toda a situação à família Zoldyck. Primeira regra: Alluka faz 3 pedidos. Se os 3 forem atendidos, Nanika assume o controle e realiza qualquer desejo. Se isso fosse escrito em código, como ficaria? Iniciamos o código com 2 listas, uma que armazena possíveis pedidos que Alluka pode fazer, e outra para desejos feitos pelas pessoas. Como nenhum desejo ainda foi realizado, ela começa vazia. A seguir temos uma variável, que através do comando do input, apresentará a Alluka e perguntará qual é o seu nome. Além de tornar a interação mais amigável, usaremos o nome armazenado nas linhas seguintes. Também teremos um contador de pedidos, começando do 0. Ele será o nosso registro de quantos pedidos foram atendidos. Nessa linha estamos usando o comando da biblioteca random, que vai pegar 3 pedidos aleatórios daquela lista grandona, mas de uma forma que não seja repetido. Vamos imaginar isso como se fosse a Alluka pensando em quais pedidos ela vai fazer. Finalmente a fase dos pedidos começa. Usamos uma estrutura de repetição for, que usará como base os 3 pedidos que a Alluka selecionou. Ou seja, esse bloco irá se repetir 3 vezes. Se fossem 10 pedidos, ele se repetiria 10 vezes. A variável resposta vai usar outro input, mas dessa vez pegando o nome de antes, junto com o pedido atual da variável de controle. Enquanto o strip e upper são comandos que removem espaços e deixam todas as letras maiúsculas.
Isso é mais por uma questão de evitar possíveis erros óbvios, mas ainda não é o ideal. Vamos enxergar o que teremos na saída do console. Repare o nome e o pedido sendo substituídos em tempo real. E mesmo quando eu digo sim em minúsculo, o upper converte tudo para maiúsculo. Então todo esse código na verdade se torna algo bem simples na visão do usuário. Após a confirmação da resposta, usaremos uma estrutura condicional que verifica se a resposta foi sim. E a cada confirmação, o contador de pedidos recebe mais um. Caso contrário, você deixará a Luca triste, e isso será mostrado com um print. Mas vamos considerar por hora que você disse sim 3 vezes. Afinal, quem diria não para uma mocinha tão fofa, não é mesmo? Quando o ciclo do for terminar, teremos uma nova condição fora do bloco, onde vamos conferir o contador de pedidos. Se ele for igual a 3, ou seja, você disse sim 3 vezes, o bloco se torna verdadeiro, e a Nanica aparece dizendo que você pode pedir qualquer desejo. O comando append serve para adicionar os desejos dentro daquela lista vazia, independente de qual seja, e assim o código termina. Seu desejo foi realizado, sem preocupações ou restrições. Olha que maravilha! Imagine todas as possibilidades do que você pode pedir: $1 bilhão, reviver um ente querido, uma namorada gótica, até mesmo desejar que o Brasil ganhe a próxima Copa do Mundo. No anime é mostrado que ainda não se sabe o limite do que Nanica é capaz de realizar. O poder dela é algo que supera até os caçadores mais fortes. Até a família Zoldyck, que é uma das mais casca-grossa, tem medo dela. E eles estão certos em ter medo. O quê? Você realmente achou que era só pedir infinitamente como se tivesse o poder de um deus nas mãos? Tudo tem um preço. E agora, vamos entender o verdadeiro significado da palavra calamidade. Segunda regra: quanto maior o desejo, mais difíceis serão os próximos pedidos. Uma das funcionárias decidiu levar vantagem, e quando encontrou uma oportunidade, fez o óbvio. Por favor, poderia me tornar milionária? Ok. Após isso, literalmente começou a chover dinheiro do céu. Depois, foi descoberto que um dirigível que carregava todo o dinheiro caiu de forma inexplicável, e muitas pessoas morreram. O que de certa forma já mostra que até a própria realização do desejo pode ter consequências catastróficas. Mas por incrível que pareça, esse ainda nem é o ponto principal. O peso sobre o desejo anterior recai sobre a próxima pessoa que atender aos pedidos de Aluka. Então, se o último desejo foi milhões de dólares, o que Aluka vai pedir agora? Pois é, parece que ficou um pouquinho mais complicado. Isso tudo é praticamente impossível de realizar. Mesmo que algum maluco consiga atender pelo menos um deles, provavelmente não estará vivo para os próximos. E a nossa lista fofinha de antes agora parece um verdadeiro filme de terror. Obviamente você é esperto e com certeza imaginou: ué, é só eu não realizar os pedidos então? Nenhum dinheiro vale mais que a própria vida. Achou mesmo que tinha acabado? Terceira regra: se os pedidos forem recusados ou ignorados, a pessoa, os entes queridos, amigos, colegas próximos e conhecidos morrerão até que o preço seja pago. Dependendo do desejo anterior, dezenas, centenas, até milhares de pessoas podem sofrer as consequências. Segundo o próprio Killua, ao menos 2 pessoas morreriam: o que recusou os pedidos e o ente querido mais próximo dele ou dela. O anime explora isso de várias formas, mostrando que o poder da Nanica às vezes se expandia até para pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Só pelo simples fato de trabalharem juntas, ainda que não fossem tão próximas, já entravam na lista de punição. E tem várias cenas grotescas disso tudo acontecendo. Mas eu não quero mostrar isso aqui. Em vez disso, vamos mostrar códigos.
Adicionamos mais algumas coisinhas e fizemos modificações na estrutura. Note que todo aquele código foi jogado para dentro de um while true, que basicamente é uma repetição infinita de todo o bloco, até que seja interrompido através de um comando ou parado à força no software. É o mesmo que dizer que agora Aluka e Nanika atenderão infinitos desejos de várias pessoas. A lista de pedidos também aumentou como vimos antes, mas note que agora temos duas listas dentro de uma. A lista com pedidos bons terá o endereço 0, enquanto os pedidos ruins ficarão no endereço 1, e através disso, Aluka definirá o que será pedido. O que vai guiar o fluxo dos pedidos é essa nova variável chamada dificuldade. Na primeira execução, tudo vai acontecer praticamente igual, pois não temos um histórico de desejos. A brincadeira começa a ficar interessante a partir das próximas interações. Vamos começar do início, imaginando tudo acontecendo em tempo real. Temos as listas de pedidos e desejos, que no caso começa vazia, e a dificuldade no fácil. Entrando no loop, a primeira coisa que a Aluka faz é perguntar seu nome, que curiosamente condiz com outra regra explicada no anime, onde os pedidos só podem ser feitos se ela souber o nome da pessoa. Em seguida, zeramos o contador de pedidos. É importante que tudo isso esteja dentro do bloco para ser redefinido a cada repetição. Essa estrutura avalia qual das listas de pedidos a Aluka deve usar. Considerando que estamos no fácil, ela vai pegar a lista 0, sorteando 3 pedidos e jogando nessa lista improvisada. No código anterior, ela meio que já existia de forma indireta, mas por estarmos dentro de um loop agora, precisamos declarar ela de forma explícita. O for se inicia e aqui continua igual. Você vai escrever sim, já que são pedidos fáceis. Enfim, Nanika aparece, com sua aura sinistra feita com códigos binários. E no mesmo instante você pensa: eu meio que posso realizar qualquer desejo agora, né? Tipo, eu sei que outras pessoas vão se ferrar por causa disso, mas... e daí? Eu mereço ser feliz, não é mesmo? Já tô solteira há tantos anos. E se eu pedir um marido? Ah, mas não pode ser qualquer marido. Tem que ser lindo, alto, inteligente, rico, forte e tem que obedecer a todas as minhas vontades. Poxa, mas será que esse pedido é muito difícil? Acho que não, né? Tipo, eu só tô pedindo um marido rico, de preferência milionário. Mas não tô pedindo diretamente um dinheiro. O dinheiro é só um bônus. Tá vendo como eu sou inteligente? Semana que vem, vou pra festa da minha amiga com um bofe novo e eu vou arrasar. E com essa lógica você faz o pedido que seu coração mandou. Marido perfeito. Agora temos um ponto decisivo. Observe essa estrutura condicional enorme. Temos outra lista com palavras um tanto peculiares, que certamente seriam usadas em desejos egoístas. Esse será o nosso pequeno banco de dados. E com base nele, temos uma nova verificação, que em outras palavras é o mesmo que dizer: se alguma das palavras escritas no desejo estão dentro do nosso pequeno banco de dados, então o desejo será considerado difícil. Se não, será apenas mais um desejo fácil. E olha que interessante, temos a palavra marido e perfeito dentro da lista. Nanika sorri como sempre e atende o seu desejo, te entregando seu príncipe encantado que te leva embora montados em um cavalo. Nesse ponto o bloco chega ao fim, retornando ao início, repetindo todo o ciclo. Só que agora a dificuldade mudou. Ela não foi resetada. Alguém ainda vai ter que pagar essa conta. Vamos imaginar que chega outra pessoa aleatória e dessa vez ele pensa: cê é louco, tio, finalmente nós vai pedir um PC Gamer tunado com 4090 RGB vindo diretamente das profundezas da NASA. Agora, meu parceiro, nós vai rodar Minecraft no Ultra 4K. A vitória chegou pra nós. Como de costume, a Aluka, com o mesmo sorriso de sempre, se apresenta e pergunta o seu nome. E com esse mesmo sorriso, ela inicia os pedidos. Confesso que mesmo sendo um código, isso me dá um pouco de medo. Mas pensa comigo, esses pedidos fazem sentido. O desejo anterior foi extremamente egoísta. Pedir para alguém te amar e dedicar tudo a você é o mesmo que pedir a vida dessa pessoa. Não só isso,
mas tudo que ela possui, acredita, confia, cada escolha dela será feita inteiramente pensando em você também. Fora o fato de que isso foi um desejo, então você meio que obrigou alguém a te amar. Por isso os pedidos são difíceis. Qual é o valor de uma vida inteira? Como a gente calcula isso? E considerando que o contador ainda não saiu do zero, o resultado não poderia ser diferente. Após o preço ser pago, a dificuldade retorna ao fácil, seguindo a mesma regra do anime, exibindo o histórico de pedidos anteriores. Olhe pelo lado bom, pelo menos agora sabemos qual desejo causou toda essa tragédia. À primeira vista, Nanika e Aluka parecem cruéis. Afinal, muitas pessoas perderam a vida por causa desse poder. Mas será que elas realmente são um monstro nessa história? A entidade Nanika, na verdade, age com equivalência. Todos os desastres causados por ela são resultado do desejo de outras pessoas, que ficaram tão cegas e sedentas pelo poder que sequer se importaram com quem ou quantos pagariam as consequências. Se ninguém tivesse feito pedidos egoístas, Nanika não teria machucado sequer uma mosca. Até pedidos considerados bons, como por exemplo ressuscitar alguém ou curar todas as doenças, ainda assim teriam um custo muito alto, pois é o mesmo que tentar mudar a própria realidade e natureza por conta de um desejo pessoal. Acredito que com a Nanika podemos aprender muitas lições. Às vezes na vida, ficamos tão obcecados em alcançar objetivos pessoais que não percebemos todos aqueles que caem à nossa volta. Tipo essa febre recente dos influencers divulgando cassino online. Eles ganharam muito dinheiro, compraram tudo o que queriam, mas quantas pessoas tiveram que perder os salários, carros, até a casa por conta do vício em aposta? Eu poderia até dizer que o anime maximiza tudo isso, mas não. É exatamente a reflexão perfeita da realidade em alguns momentos. A culpa nunca foi da Nanika, muito menos da Aluka, e sim da própria ganância humana. Espero que tenham gostado desse vídeo. O propósito aqui foi mostrar que programação não serve só para trabalho. Você pode se divertir criando coisas aleatórias baseadas no seu filme favorito ou personagem. Existem infinitas formas de melhorar esse código, aplicando tratamento de erros, algoritmos ou até IA para transformar isso aqui num diálogo completo com a Nanika. E mostrar para os seus amigos, fazendo até um jogo onde todo mundo participe e depois conferem quem se deu bem e quem não conseguiu sobreviver aos pedidos. O limite é a sua criatividade. Eu sei que existem mais regras e até exceções aos desejos da Nanika. Mesmo tudo isso que eu disse, ainda não é nem 1% do que o anime tem a oferecer. Sério, cara, assiste Hunter x Hunter que você não vai se arrepender. Se curtiu esse formato, considere deixar um like e se inscrever no canal. Fique à vontade para comentar e deixar sugestões. Peço desculpas caso eu tenha errado em algum momento. E obrigado a todos que assistiram até aqui. Tenham uma boa semana e até a próxima.